Graça e paz, querido irmão, querida irmã, bom dia! Que Deus abençoe seu dia, que você tenha um dia produtivo, lucrativo, edificante, para a honra e a glória de Deus, que você tenha um dia de vitória, um dia de boas notícias, em nome de Jesus. Amados, a palavra de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Tá? Para a gente começar. Diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Amém? Somente até aqui. Queridos, a palavra de hoje é para dizer para você, Deus manda te dizer, que a tempestade também é propósito de Deus. A tempestade é propósito de Deus. Deixa eu te explicar isso, tá? Jesus, ele está com os seus discípulos na margem, na beira da praia, e ele está também rodeado de uma grande multidão. Então ele dá uma ordem aos discípulos, ele dá uma palavra aos discípulos para entrarem no barco e começar a navegar em direção ao outro lado do mar da Galileia. E Jesus, que morava ali em Cafarnaum, provavelmente, ele conhece o mar da Galileia e ele sabe que no mar da Galileia acontece uma tempestade de 5 em 5 minutos, por causa da localização geográfica e da situação climática. Tempestades eram comuns no Mar da Galileia, tá? Tempestade, para nós aqui no Brasil, normalmente você pensa em uma chuva com vento forte e demorada, de 10 minutos, por exemplo, de 30 minutos. Mas no Mar da Galileia, as tempestades vinham e voltavam, vinham e voltavam, eram rápidas. Tá? E algumas demoravam, algumas eram mais fortes, principalmente as tempestades à noite, ok? Principalmente à noite. Então, você vai perceber no versículo 23 que ficou de noite. Jesus manda os discípulos entrarem no barco, Jesus despede a multidão e aí ele sobe no monte para orar. E aí o texto vai dizer que caindo à tarde na Bíblia significa que passou, está terminando o dia, passou das 6 horas ou das 18 horas da tarde, certo? E começou a escurecer, ok? Ficou de noite. Então a tempestade que os discípulos vão experimentar agora é das mais fortes, porque está de noite, e a noite é o momento em que as tempestades vêm no Mar da Galileia com mais força, tá? Por causa do frio. Então, olha que interessante. Jesus sabia que provavelmente os discípulos iriam enfrentar uma tempestade. Mesmo assim, mandou eles entrarem no barco. Os discípulos também sabiam que provavelmente tinha grande chance de enfrentar uma tempestade e que passar por uma tempestade sem Jesus no barco é uma péssima ideia. Só que mesmo assim eles obedeceram ao Senhor Jesus, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Ou seja, mesmo sabendo que pode vir uma tempestade, eles obedeceram e aceitaram entrar no barco sem Jesus. Olha que interessante. Então, obedecer a palavra de Deus, em primeiro lugar, aqui, tira você do comodismo. Eles vão ter que sair daquele comodismo, eles vão ter que aprender a usar a fé, a colocar a fé em prática nessa situação. Tá? Então, obedecer a palavra de Deus muitas vezes tira você do comodismo e te faz avançar, te faz seguir adiante. Obedecer a palavra de Deus também te coloca no centro da vontade de Deus. Porque por mais que fosse perigoso entrar no Mar da Galileia à noite, sabendo que as chances de vir uma tempestade forte são enormes, por mais que isso seja perigoso, eles estão em obediência. Foi Jesus que mandou. Eles não estão fazendo nada por conta própria. Eles não estão aí, que legal, vamos navegar um pouquinho. Não, eles estão ali com um propósito. Eles estão ali
debaixo da palavra de Deus. Foi Jesus que mandou. Então, obedecer a palavra de Deus coloca você no centro da vontade de Deus. Eles estão no barco, eles estão prestes a passar por uma tempestade, mas o importante é que eles estão exatamente onde Jesus quer que eles estejam. Isso é importante. Onde é que está Jesus agora? Jesus está no alto do monte, orando, e lá do alto ele consegue ver o barquinho na água, ele consegue ver os discípulos lá embaixo, navegando. Percebe isso? Quem obedece a palavra de Deus, quem está andando em obediência, Deus não te perde de vista nem por um momento, mesmo quando parece que ele está longe, na verdade ele está perto, ele está te vendo, ele está monitorando você. Aleluia! Olha que interessante. Os discípulos acabam enfrentando uma tempestade, todo mundo sabe disso. E aí você percebe, eles estavam em obediência. Obedecer a palavra de Deus não é ausência de tempestade. Obedecer a palavra de Deus não te livra da tempestade, mas vai te dar vitória dentro da tempestade. Obedecer a palavra de Deus, garante que a tempestade, quando ela vier, não vai te parar. Porque obedecendo a palavra, você só passa na tempestade que Deus escolhe para você passar. Obedecendo a palavra de Deus, você só passa na tempestade que Deus escolhe para você passar. Aquela que vem com o propósito do Senhor, com o propósito do céu. Então Deus está dizendo para você hoje: ei, se levanta, enfrenta esse problema, se levanta, entra no barco, pega os remos, rema contra o vento, rema contra a maré. Obedecer a palavra de Deus é isso. Muitas das vezes é ir na direção contrária do que todo mundo está fazendo, tá? Então rema, se levanta, se esforça, porque essa tempestade não vai te parar, não vai acabar com você, não vai te destruir, não vai te afundar. Essa tempestade é propósito de Deus para te fortalecer e aumentar a sua experiência com Ele. Amém? Glória a Deus. Se você crê, digita amém aí nos comentários. Bom dia.